Maravilha, graça e paz na sua vida hoje. Espero que você esteja bem, de bem com a vida, de bem com você mesmo, com você mesma, para a glória do nosso Deus. Gente, para você que não sabe, eu sou Eliana Matos dos Santos e estou aqui para fazer uma leitura contada do 3º capítulo do livro Através dos Nossos Olhos. 12 mulheres com lições extraordinárias. Hoje eu quero transbordar na sua vida o capítulo de número 3, escrito por Edirliane Ferreira. Esta linda aqui, olha, Edirliane Ferreira. A Edirliane, ela tem um amor por Jesus Cristo, pela família e por sua comunidade. Mas antes de eu dar o desfecho da vida da Edirliane, falar um pouquinho sobre ela, não é inscrito aqui no nosso canal? Pare agora e já se inscreva. Clica no botãozinho aí de inscrever-se. Clica e também curte e já compartilha. Eu espero você fazer isso. Compartilha com os amantes da leitura contada, compartilha com os amantes de livros, compartilhe com uma mulher que precisa urgentemente ouvir uma palavra do coração de Deus. Compartilha, porque isso dá relevância ao nosso canal e faz com que alcance mais pessoas. Gente, a Edirliane Ferreira, ela nasceu no estado da Paraíba e reside em Búzios desde 2014. É filha de Graça e de Ramos, seus pais, casada com Bruno Ferreira, seu companheiro e melhor amigo, com quem tem o privilégio de dividir a vida. Edirliane é formada em pedagogia, realizou o sonho de contribuir com a educação, incentivando o aprendizado das crianças como professora. A sua paixão é amor por Jesus. Ela é apaixonada por Jesus Cristo, encontra a fé na sua maior inspiração e guia. Família e lar é o seu refúgio preferido, onde ela compartilha momentos com a sua família e encontra paz. Na natureza e reflexão, ela contempla e ama a natureza, o mar, onde encontra serenidade para refletir sobre a criação de Deus. Interesses pessoais na questão de entretenimento, assistir filmes e séries ao lado do seu marido e aprecia desfrutar de um delicioso cuscuz, que é a sua comida favorita. A amizade e comunidade, ela valoriza os encontros com as amigas para um café e troca de experiências de vida. O seu perfil pessoal, nas suas qualidades, ela é conhecida por sua delicadeza, amorosidade e carinho com todos ao seu redor. Quer saber mais da Edirliane? Vai pegar aqui, olha, no link da descrição desse vídeo, o Instagram dela e seu e-mail, para você acompanhá-la e também adquirir esse livro, ler o capítulo de Edirliane, fazer as suas anotações. Olha como eu faço. Vale muito a pena você adquirir o livro. Capítulo de número 3, Esther ou Hadassah, a estratégia da Misa. Edirliane começa a narrar a escrita deste capítulo no livro de Esther, capítulo 1, versículo de número 10. Ela escreveu assim: além de mostrar a sua grandeza e riqueza para impressionar os nobres, os príncipes, os líderes militares, ministros e governantes de cada uma das províncias, o rei Assuero desejou mostrar a todos a beleza da sua esposa, Vasti, cujo nome em hebraico significa de uma beleza incomum. Ele convocou a presença dela e mandou um eunuco buscá-la em seus aposentos,
para expô-la diante de todos os homens convidados do seu banquete, que passava o dia se divertindo e bebendo muito vinho diante das bailarinas que dançavam para eles. A rainha Vasti, além de ser uma mulher séria, ousou recusar o convite do rei. A resposta dela para o rei chocou os convidados. Enfurecido e envergonhado diante de todos, mas sem querer tomar uma decisão precipitada e errada, o rei Xerxes Assuero reuniu seu corpo de conselheiros para ouvir dos sábios sugestões de como ele deveria agir. Diante do conselho, o rei ouviu que o problema deixou de ser local para se tornar uma situação diplomática entre todas as províncias, pois Vasti poderia influenciar a outras mulheres a desobedecerem a seus maridos. Então, de acordo com o resultado dessa consulta, o rei destituiu sua amada esposa Vasti do cargo de rainha e tirou-lhe a coroa. O rei Assuero, ele já tinha uma esposa chamada Vasti, mas ela se recusou ao pedido dele. Ele a chamou para apresentá-la, a sua beleza, para os seus convidados, mas ela recusou. E ele precisou despô-la, ele precisou afastar ela do cargo de rainha. Era um costume da época as rainhas serem afastadas por algum, colocamos assim, entre aspas, delito que tenha cometido. O erro dela aqui foi não aceitar. Não sabemos o motivo. A Bíblia Sagrada não relata o motivo por que ela não quis obedecer ao pedido do rei. Então ele a afastou. Um de seus ministros achou a atitude da rainha uma afronta e sugeriu ao rei criar um concurso de beleza com todas as moças das 127 províncias, para que ele pudesse escolher uma nova rainha, a mais bonita, para receber a coroa. Ele aceitou a sugestão. Entre as moças estava Hadai, cujo nome em hebraico significa murta, uma planta que nasce no deserto e é muito cheirosa. Hadassa ou Esther, né? Mas ela também era chamada por esses dois nomes. Era uma judia órfã, criada pelo seu tio Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim, que lhe deu um nome persa, Esther, que em hebraico significa estrela. Mordecai e Hadassa continuaram morando na terra para a qual foram levados cativos, assim como muitos outros judeus que não retornaram à terra prometida, pois já havia estabelecido moradia em Susa, já tinha uma grande colônia judaica. A história de Esther tem início após a grande festa que aconteceu no 3º ano do reinado de Assuero. O escritor, que não é identificado e até hoje ninguém pode afirmar com certeza quem foi, apesar das suposições que tenha sido o próprio Mordecai, revela tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, transformando 10 anos de história em 10 capítulos. Gente, vale a pena você conferir na sua Bíblia Sagrada os 10 capítulos desta história, que parece uma novela com drama, romance, assassinatos. É uma história fantástica. Vale a pena você ler. Ao ler todo o livro de Esther, você vai se surpreender, porque apesar de fazer parte da Bíblia, diz aqui a escritora, em nenhum momento ele menciona o nome de Deus, pois ele está oculto nas entrelinhas com a sua onipresença, mas você pode percebê-lo na fé dos dois personagens judeus que vivem uma vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Quais são os dois personagens judeus destacados? Esther e Mordecai, o seu tio. Os dois são ali os mais destacados, os protagonistas da história no livro de Esther. Mordecai estimula sua sobrinha Hadassa a participar do concurso que vai eleger a próxima rainha para o reinado de Assuero.
pois todas as moças das 127 províncias são convocadas para se hospedarem no harém do palácio de verão situado em Susa, onde durante 12 meses, que é o período de purificação exigido pelos reis persas para as mulheres se relacionarem com eles, todas as moças virgens vão receber todo tipo de tratamento corporal e de beleza, além de mentorias nas mais diversas áreas, incluindo tudo o que elas precisam para saber se comportar da cama à mesa do rei, sob orientação dos eunucos que cuidavam da ala feminina do palácio. O eunuco era um servo do rei que era castrado para perder sua virilidade e não sentir nenhum desejo ou prazer pelas mulheres que deveriam estar disponíveis unicamente para o rei. Olha, gente, que tremendo. Sabe essas séries que a gente assiste épicas? Sabe essas séries com rainhas, princesas, condes, reis? É isso, gente. A história de Esther é isso. Ela foi escolhida para passar por todo um processo que todas as moças virgens passavam para ser escolhida pelo rei. Um processo corporal, um processo de beleza, né? Todo ali um tratamento de beleza para ser uma das escolhidas. O chefe dos eunucos se encantou com o jeito diferente de Esther e começou a dar um tratamento especial a ela, sem saber que era uma judia, pois ela escondeu sua identidade verdadeira, seguindo o conselho do seu tio. Faça um parênteses aqui, um adendo aqui, que quando ela coloca, e é verdade a escritora, que o nome de Deus não é pronunciado, mas é entre linhas. Você vai perceber na sua leitura, eu estava fazendo a leitura, que o tempo todo você vê a palavra graça. Esther dizendo, se acho graça aos teus olhos. Se acho graça aos teus olhos, ela falando com o rei Assuero. Se eu acho graça aos seus olhos. E sabemos que a graça é uma pessoa. Sabemos que a graça é Jesus Cristo, que nos favorece. Sabemos que mediante a morte de Jesus, ele se tornou nossa graça, nosso favor imerecido. Mediante a sua morte, nós hoje podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Uau! Não é maravilhoso isso? Depois de 12 meses, as jovens foram chamadas para serem apresentadas ao rei. E cada uma poderia levar um presente para se adornar. Mas Esther não quis escolher nada e decidiu ir simples, do jeitinho dela. Você já ouviu falar que o menos é mais? Pois é, ela escolheu ir do jeito dela. Como é difícil quando, infelizmente, sem percebermos, fazemos escolhas para cumprir com os padrões dos sistemas deste mundo. Não é verdade? É terrível. Seja quem você é, da forma que você é. Eu sou assim, eu sou Eliana. Eu gosto sempre de usar uma pulseira, eu gosto sempre de usar um anelzinho, gosto dos meus brincos, gosto de passar uma make. Cada pessoa tem o seu jeitinho. E foi com o jeitinho de Esther, sem muita adorno, sem muitas coisas. Ela tinha o direito de escolher alguma coisa para se adornar, para apresentar o rei. Mas ela não quis nada. Ela foi do jeito dela. Eu amei isso que a escritora explanou. Será que você consegue imaginar o que cada uma dessas jovens estava sentindo? O nervosismo após ter se preparado durante um ano inteiro para ter uma noite com o rei, quando apenas uma delas seria escolhida para ocupar o trono de rainha? Isso é muito mais do que um Enem ou de qualquer entrevista para o melhor emprego do mundo, porque essa seleção iria mudar a vida não apenas de uma, mas de todas elas. Somente aquela que agradasse o rei seria premiada e continuaria no palácio.
enquanto as demais voltariam para as suas províncias, com o presente que lhe havia escolhido. E talvez nunca mais essas mulheres se casariam, porque perderam suas virgindades ao se deitar com o rei. Quando chegou a vez de Esther, o rei se encantou com a beleza dela e escolheu entre todas as outras jovens, e assim Esther se tornou a rainha Esther. Frequentemente Mordecai ia visitar Esther para saber como ela estava, e em uma dessas visitas ele ouviu 2 oficiais do rei planejando matá-lo. Ao ouvir isso, ele foi imediatamente contar à rainha Esther, e quando o rei ficou sabendo dessa história, mandou enforcar os oficiais. Algum tempo se passou e o nobre amalequita Ramã foi exaltado pelo rei e colocado como primeiro-ministro. Isso significa que abaixo do rei, ele era o segundo. Quando Ramã se torna ministro, ele esperava que todos, inclusive Mordecai, se dobrasse perante ele para reverenciá-lo. Porém, Mordecai não se dobrou. E Ramã ficou enfurecido e começou a tramar não só a morte de Mordecai, como também de todos os judeus. Ele ficou planejando como criar um decreto para matar todo o povo judeu, até que decidiu contar para o rei que havia em seu império um povo que não seguia a mesma lei do rei, insinuando que era preciso destruir esse povo. O rei, que confiava em Ramã, aceitou suas recomendações e fez o decreto de morte aos judeus de todas as províncias de seu reino, em troca de uma certa quantia de prata que Ramã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Então veja bem, aqui já começa uma trama. O Mordecai avisou, deu um jeito ali de avisar que o rei ia ser morto. E passou-se o tempo, o rei mandou que oficiais fossem atrás, ficou tudo certo, não foi morto. Mas havia esse Ramã, que era o primeiro-ministro do rei, e ele odiava os judeus, porque um deles, o Mordecai, não se curvava para ele. Quando o Mordecai tomou conhecimento desse decreto, ele se entristeceu bastante, rasgou suas vestes, colocou uma roupa grossa de pano, trapo de cinzas, como era o costume da época, quando eles ficavam tristes. Depois saíam pela cidade clamando e chorando para que todos pudessem saber quão tristes estavam. Mordecai ficou na frente do palácio e quando Esther viu seu tio daquela forma, entristeceu-se muito e procurou saber o motivo para ele estar abatido e triste daquele jeito. Ela até mandou roupas novas para ele, mas ele não aceitou. Quando ela descobriu que todo o seu povo estava entristecido porque se encontrava em perigo, ficou receosa porque havia mais de um mês que o rei não a chamava aos seus aposentos. E ninguém, nem mesmo a rainha, poderia entrar na presença do rei sem o convite dele. E se alguém fizesse isso, estaria condenado à morte, caso ele não levantasse o cetro de ouro, o que significava que a pessoa seria eliminada. Quando Mordecai percebeu que ela estava receosa e com medo, ele simplesmente a fez refletir sobre a sua própria vida e a de seu povo, dizendo o seguinte: gente, olha que coisa tremenda, olha que drama que a história vai se rompendo. O primeiro-ministro Ramã, o odioso dos judeus, tramou ali um meio para que o povo judeu fosse eliminado, para que o povo judeu fossem mortos e continuassem escravizados. Quando Mordecai soube disso, ele se entristeceu muito e ele precisava fazer alguma coisa. Então ele rasgou suas vestes, ficou ali triste, em jejum. E Esther também mexeu com a Esther. E a Esther teve medo. Tipo, o que eu vou fazer? Sabe, é como nós. Ela vai dar aqui o desfecho, mas quantas vezes nós ficamos com medo diante de uma perseguição, de um diagnóstico médico,
diante de uma situação, de uma adversidade. Quantas vezes ficamos com medo? Ou até mesmo de fofocas que se levantam contra a gente. Alguém já levantou calúnias, fofoca contra você? Mordecai disse o seguinte para Esther. Esther ficou temorosa, sem saber o que fazer. O rei já não a chamava. Para ela entrar na presença do rei, ela precisava ser chamada. A situação estava difícil ali. O caldo estava engrossando contra eles. É isso que o inimigo faz. O inimigo das nossas almas, ele vai afunilando, apertando. Mas nós não podemos esquecer que ele já é um derrotado e está debaixo dos nossos pés. Que sobre todas essas coisas, esses acontecimentos, somos mais que vencedores. E ainda mais que estamos e vivendo sob esta graça maravilhosa de Cristo Jesus, nada pode nos esmurecer. Mordecai diz para ela o seguinte, Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Uau! O que Mordecai estava fazendo? A escritora deixou aqui bem destacado no livro. Muitas vezes precisamos que alguém nos faça lembrar de onde vivemos e qual o nosso verdadeiro propósito de vida. O que o Mordecai fez? Ele lembrou a rainha Esther, quem ela era e o porquê que ela estava naquela posição de rainha. Tem um versículo bíblico que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É muito bom. Obrigada, Pai, pelas pessoas colocadas em nossas vidas que nos faz lembrar da nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. A escritora disse assim: até aquele momento, Esther não tinha se dado conta de que tudo o que tinha acontecido para ela, ser escolhida rainha do Império Persa, deveria ter sido por providência divina, para ela agir no momento oportuno e salvar o seu povo. Ela era judia e também corria perigo, não somente o seu povo, mas felizmente o seu tio a fez lembrar disso para que ela tomasse uma decisão acertada e com ousadia, ao invés de ficar com medo. Depois desse despertamento, Esther 4,16, Esther promete interceder por seu povo e pede para que todos os judeus que viviam em Susa não comessem nem bebessem por 3 dias, tanto de dia quanto de noite. E ela e suas servas também jejuariam da mesma maneira, para depois ir ao encontro do rei. Ali, ela entendeu que sua guerra era espiritual e o jejum iria fortalecê-la em sua posição. E o Eterno de Israel lhe daria estratégias, iluminaria sua mente para realizar com êxito o propósito para o qual fora escolhida. Gente, que tremendo. Sabe, depois que eu li esse capítulo, eu me posicionei em algumas coisas. Eu me posicionei no mundo espiritual. Eu me posicionei com o meu chamado, com a minha vocação, com a minha eleição. Eu me posicionei com o propósito, com o desígnio do Pai Celestial para mim. Sabe? Que você também se posicione. Neste livro, Deus nos ensina o poder do jejum e da oração, o livro de Esther, para quebrar a corrente do mal em nossas vidas. E nesse exato momento, eu quero pedir que você pare por alguns minutos para refletir sobre a sua vida. Reflita sobre o seu ministério, reflita sobre os seus dons, reflita e se posicione também, sem medo. Foi o que a Esther fez. Pense em quantas vezes a escritora Edirliane
Ferreira escreve: você já deixou de fazer algo que pareceu para você fazer porque se sentiu insegura, incapaz, despreparada e não ousou nem fazer acontecer, perdendo a oportunidade de ser usada por Deus. E pior, acabou vendo outra pessoa sendo escolhida para ocupar o lugar que deveria ser seu. Gente, isso é profundo, porque o plano de Deus não vai parar porque você não acreditou em si mesma e deixou de fazer o que foi chamada para fazer. Amados, amadas, olha que tremendo. O Mordecai, o tio dela, disse para ela: porque se de todo te calares agora, Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai vai perecer. E quem sabe se para a conjuntura como está é que foste elevada a rainha. Então, se você não fizer, não se posicionar, não agir, não decidir se posicionar naquilo que o pai tem orientado você para fazer, outra pessoa vai ser levantada. O socorro viria para eles de algum lado, de alguma forma, se ela se calasse. Mas ela não se calou, porque ela entendeu que ela foi levantada, que ela estava naquela posição como rainha persa. Para este exato momento aqui, ela tomar uma decisão. E você também, você está num local, na sua igreja local, você está no seu trabalho, você está fazendo algum ofício, sabe, para o Senhor. Não é para os homens em si. Até o seu ganho, o que você faz para fazer um dinheiro licitamente, sabe, é para o Senhor que você está fazendo. Então se posicione, não se deixe enganar. Porque foi para isso que o Pai orientou você. Você é sal e luz aqui nesta terra. Se posicione, não te cales, não fique com medo. Saiba que o Senhor, diz a escritora Edirlane, nos dá a honra de fazer acontecer, mas como Ele é um gentleman, também nos deu livre-arbítrio para escolher fazer ou não fazer. Esther capítulo 5, versículo 1. Os dias então se passaram e a Bíblia nos conta no capítulo 5, versículo 1, que após o jejum, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. No entanto, quero chamar sua atenção para o fato de que, como rainha, Esther só poderia sair de seus aposentos com suas vestes reais. Porém, na Bíblia hebraica, essa passagem forma algo que faz toda a diferença e abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Porque a palavra em hebraico diz que Esther vestiu-se do reino. Ou seja, ela se revestiu de toda a autoridade e do poder de Deus para mudar uma decisão judicial que estabelecia a condenação e morte do povo judeu. Mesmo que em nenhum momento você vai ler o nome de Deus nesse livro, Ele está agindo de forma onipotente, porque tem poderes ilimitados, onisciente, porque tem conhecimento de todas as coisas que pensamos e sonhamos fazer, e onipresente, porque está em tudo e em todos os lugares. Uau! Ela usou as armas da sua milícia. Na Bíblia também está escrito no Novo Testamento, para nós usarmos as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ela usou uma das armas poderosas, o jejum e a oração. Isso são armas de milícia, são armas de guerra no mundo espiritual. Que Deus, na sua infinita graça, nos conduza você a usar essas armas para você vencer as batalhas. Ela usou. E através do jejum e da oração, ela teve sabedoria para se aproximar do rei. Ao chegar à porta de frente da residência do rei, ele vê Esther e imediatamente levanta o cetro e pergunta o que ela tem
E qual o seu pedido? E era assim que funcionava. A pessoa que comparecesse perante o rei, seja ela quem fosse, sabe, sem ser chamada, era eliminada, era fumegada, morreria. Mas quando ela se aproximou, em consagração, em jejum e vestida de vestes reais, ele estendeu o cetro de justiça para ela. Meu Deus, que coisa linda! Ele estendeu o cetro para ela e disse para ela: minha rainha, preferida minha, como você me alegra por estar em minha presença. E ele se sentiu bem. Tem até uma canção do pastor Antônio Cirilo que narra tão linda essa passagem da Bíblia. A escritora diz: será que você teria sido estrategista como Esther? Será que teria se preparado para se vestir do poder e autoridade do Altíssimo? Ou já chegaria despreparada, chorando e dizendo que não era justo o que estava acontecendo com o povo dela e contando toda a história? Gente, olha que tremendo. Nós precisamos nos preparar no mundo espiritual. Ela se preparou. Ela não foi desesperada, sabe, chorando, com medo. Não, ela se preparou. Ela se revestiu de poder. Ela passou esses 3 dias em consagração, em jejum, conversando com Deus, em como ela iria agir. E ele a recebeu. Foi uma das melhores estratégias. A escritora coloca que ela utilizou a mesma estratégia de Davi. A mesma estratégia da mesa que o rei Davi, quando ele pediu ao Eterno de Israel, no Salmos 23, versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tanto ela quanto Davi entenderam que nada podia fazer para mudar a situação. Seria só através da fé na abundante provisão de Deus para com eles. Amados, não tem outro jeito. Tem situações, adversidades, problemas que acontecem em nossas vidas que só Deus pode intervir e mudar. Porque Ele é Deus. E nós, a nossa posição, o nosso lado é nos posicionar e crer nele, sabe? Esther 5, 4 ao 5, precisamos aplaudir Esther, porque ela se mostrou uma mulher de fé, ousada, corajosa, estrategista, calma, tranquila, segura do que queria. E para uma jovem teve a capacidade de discernimento muito grande, porque seu objetivo era deixar o rei curioso. Então você vai ver que ela fez uma petição. Ele falou: peça, né? Você me alegra, pode pedir o que você quer. E o que ela pediu? Você vai ver lá em Esther 5, 4 e 5. Estrategicamente, ela pediu para ele, ela fez um convite para que ele e o Ramã fosse fazer ali um banquete, participar de um banquete nos aposentos dela. Com isso, ela aguçou mais curiosidade ainda no rei e ganhou mais tempo para realizar o seu plano com excelência e com perfeição, já que muitas vezes a precipitação, além de atrapalhar, estraga muitos planos. Você vai também ver ela fazendo essa petição nos versículos 7 e 8 do capítulo 5 de Esther. A precipitação, né? Quem tem pressa como come cru. Você já ouviu esse ditado? No lugar de deletar, de excluir e de afastar nossos inimigos, a escritora explana, devemos servir-lhes um banquete e deixar o impossível por conta de Deus. Foi o que a Esther fez. Foi o que ela fez. Aí no livro de Esther, capítulo 6, narra que no momento em que Ramã entrou no palácio para sugerir ao rei para enforcar Mordecai, o rei convoca para dar uma ideia do que fazer ao homem a quem o rei deseja exaltar. Então o Ramã ficou todo orgulhoso, né, porque estava sendo convidado pela rainha, mas a Esther estendeu o seu pedido,
aconteceu, os dois foram, tanto o rei como o primeiro-ministro Ramã, foram até os aposentos dela. Aí a escritora diz: observa o agir de Deus quando colocamos nas mãos dele nossos problemas e confiança. Tudo tem um momento certo, porque Deus faz e honra no tempo dele. Enquanto alguém está planejando a sua morte, Deus está planejando a sua honra. Deus cuida do seu povo. Uau, que lindo, meu Deus. Ramã, ouvindo aquela pergunta do rei, pensou que a honra era para ele. Então, cheio de orgulho, disse ao rei que ele deveria trazer as suas vestes e seu cavalo. Então, aqui, a escritora narra, Esther, capítulo 6, versículo 7 ao 9, que o rei descobriu, o rei passou uma noite ali sem sono, em claro, e ele foi ler o livro das crônicas, os escritos. E lá estava escrito um feito de Mordecai, do tio de Esther, que o livrou da morte. E ele falou assim: peraí, esse homem Mordecai precisa ser honrado. E ele chama o Ramã e fala: olha, honra esse homem. O que é feito para honrar um homem que livra o rei da morte? O Ramã foi e disse: olha, ele vai usar a sua veste, a sua coroa, a sua capa, o teu cetro, e vai fazer um passeio na cidade montado num cavalo e tal. O rei falou: é isso, faça isso a esse homem. Quem é esse homem? Mordecai, o judeu. Olha, gente. E Ramã ficou doido, mas teve que fazer isso. Não é uma novela extraordinária. E a escritora explana aqui com detalhes. Olha, gente, com riqueza de detalhes. Você precisa adquirir esse livro, hein? Deus, é Deus quem faz isso. Ele honra quem tem honra. Anoiteceu e chegou a hora do segundo banquete. Então, a rainha Esther fez o primeiro convite, o segundo convite, foi gerando curiosidade. Chegou o dia ali do banquete. Chegou o dia dela abrir o coração e fazer de fato, de verdade, o seu pedido. Ela expôs o plano de Ramã e ele ficou sem saber o que dizer. Então chegou o dia dela abrir o leque. E ali ela explanou. Esther capítulo 7, versículo 3 ao 4. No versículo 9, ela abre, ela fala do plano maligno de Ramã contra o povo judeu. Onde ela abre o coração dizendo que eu também sou judia. E isso não pode acontecer com o meu povo. E o que o rei Assuero fez? Esther 9, 13. Amanhã sejam enforcados os 10 filhos de Ramã, mas eles já haviam sido enforcados. Então, a Esther conta para o rei diz para enforcar tanto Ramã quanto os filhos de Ramã. É falado isso, né? A Esther diz para enforcar também, né, os filhos dele. Os estudiosos, e aqui abre-se um leque para os estudiosos, porque esse ódio contra os judeus não parou só no Ramã, mas seguiu-se também em Hitler, que escolheu eliminar todos os judeus da face da terra. E você conhece bem, mas aqui adquirindo o livro eu vou deixar você com curiosidade para você ler, que é tremendo esse momento. Até hoje é celebrado por todo o povo judeu, independentemente em que parte do mundo esteja, durante 2 dias uma festa muito alegre e divertida, chamada Purim, que vem da palavra persa pur, que significa sorte, a qual os judeus acrescentaram um plural em hebraico chamado a festa de Purim. Então foi decretado a festa de Purim, que significa sorte, onde o povo judeu foi libertos, foram livres de morrer naquele período ali. O ódio continuou, né? O ódio continuou e ainda continua esse ódio contra os judeus. Nosso Rei Jesus Cristo é um judeu, mas maior é nosso Deus, que está à frente de tudo, que está providenciando tudo. Eu concluo aqui a leitura, mas essa riqueza de detalhes, você vai adquirir um livro através do link que eu vou deixar aqui.
nesse nosso vídeo. Com essa história de Esther, além das lições aprendidas anteriormente, devemos observar que apesar de temer por sua vida, ela foi e fez o que foi chamada para fazer, com coragem, sabedoria e humildade. Eu concluo aqui a leitura, deixo o link para você aqui na descrição desse vídeo, para você adquirir o seu livro e saber muito mais, com riqueza de detalhes. Curte, comenta, se inscreva e até o próximo vídeo com o capítulo de número 4. É sobre Eva, Havai. Eva vai estar tremendo. Eu te aguardo. Um beijo carinhoso, um forte abraço. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!